Ah.
Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Nesta sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021, estamos iniciando o nosso programa de número 818. Destaques no programa de hoje: o suposto ultimato de Bolsonaro, foram as palavras dele, do ultimato, em torno do ato do dia 7, a oposição da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a participação dos cidadãos norte-americanos nos eventos a favor de Bolsonaro e a preparação, o mais importante de tudo, a preparação da esquerda, a mobilização para a essa altura, já quase 200 atos marcados e o Bloco Vermelho organizando plenárias nesse final de semana para intensificar a mobilização. Você vai ficar sabendo sobre tudo isso aqui e também vai acompanhar outros destaques, como os servidores que marcaram dias de lutas contra a PEC 32, a PEC que privatiza o serviço público. Bolsonaro suspendendo a prova de vida, vetando, na realidade, a suspensão da prova de vida no INSS, e o que pode levar aí ao cancelamento de milhares de benefícios. Uma política para deixar o beneficiário morrer na fila. Bom, nós vamos falar aqui também um pouquinho da morte e da carreira do Sérgio Manberti, ator e militante político, que faleceu e foi sepultado hoje. Bom, e destaque aí, nesse momento de preparativo para os atos, o destaque fica por conta dos novos ataques da direita golpista, dos setores da chamada terceira via ao Bolsonaro, por um lado, as respostas, o ultimato, as iniciativas do Bolsonaro também em relação ao próprio ato, e você vai ver, além dos preparativos para os atos, a iniciativa da direita mostrando que o ataque não é só contra o Bolsonaro, a justiça determinando que os processos em relação ao caso do Instituto Lula fiquem em Brasília, apesar de que o Instituto Lula não é em Brasília. Você pode até conferir no programa de hoje, se você não sabe onde fica a sede do Instituto Lula, você vai saber, vai ver aqui imagens e por que o processo teria que correr em São Paulo. Bom, destaque também no nosso cenário internacional, o Talibã, enfrentando aí os últimos setores da reação dos aliados dos invasores norte-americanos, que se encastelaram aí em uma província, em uma pequena região lá daquele país, contra o governo que derrotou, contra as forças do Talibã e de outros setores que derrotaram os invasores norte-americanos, 20 anos de invasão. Bom, fique por aqui, você vai ouvir mais sobre estas e outras notícias, tudo isso comentado comigo, por mim e pelo companheiro Expedito Mendonça, diretamente de Brasília, que daqui a pouquinho já vai entrar no programa para conversar com vocês. Mas antes disso, antes de passar a palavra para o Espelho para saudar vocês e comentar já a primeira notícia, eu queria já mandar um salve aqui para os nossos amigos internautas. Já tem muita gente aqui no chat do nosso canal no YouTube, e pedir a vocês que compartilhem, como vocês fazem aí todas as noites, o link do nosso programa, esparramem por aí para a gente divulgar a análise do PCO sobre os últimos acontecimentos. Saudar e mandar um abraço forte para a Rosângela Barbosa, que nos acompanha, sou eu, a Nilza Ramos, todos eles membros aqui do nosso canal, como todo o pessoal que está com o nominho em verde aqui no nosso chat. E se você ainda não é membro, não perca tempo, torne-se membro do nosso canal, colabore, ajude a sustentar a Causa Operária TV. Boa noite aí para o Murilo Farias, para Maçã WTP,
boa noite para... Acho que eu já falei da Cecília Maria, está aqui conosco. Salve aí a Cecília, mandando aí, já dando um bom exemplo, e mandando aí o seu sticker, sua figurinha para contribuir com a gente. Ela que também é membro do nosso canal, e sendo membro ou não, você pode fazer como a Cecília Maria e mandar a sua contribuição, e como fez aqui também sou eu, que já mandou a sua figurinha simpática para ajudar a sustentar a Causa Operária TV. Um salve para Ana Matos, para o Ulisses Lima, um forte abraço aí para o Compa 29, Osni Castro, o Reflexão Sempre, participando aqui conosco. Desta vez eu consigo, chegando junto, mandando boa noite e mandando também aí a figurinha super sticker para contribuir aqui com a sustentação do nosso canal. Muito obrigado aí, desta vez eu consigo. Claudinho Pereira e Josué Reiser, todo mundo chegando por aqui, o Josué mandando também o seu boa noite para todos os camaradas. Então, fiquem por aqui, compartilhem, comentem e ajudem a impulsionar aqui a campanha de novos membros para o nosso canal, para a gente furar o bloqueio, né, da imprensa golpista, o cerco que existe aí contra os blogs da esquerda, contra a imprensa alternativa, independente, sem rabo preso com a imprensa capitalista. Eu vou fazer só um primeiro comentário antes de passar para o espelho, uma breve nota sobre a polícia que segue matando e matando ainda mais. Né? A gente viu tempos atrás no 13, perto do 13 de maio, né? O massacre de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Né? E aí veio à tona toda uma recomendação, né, toda uma suposta determinação do STF sobre a não realização de operações, né, em meio à pandemia, onde as pessoas precisam ficar em casa, né, e já reconhecendo que as operações feitas pela polícia são sempre de caráter agressivo e criminoso. Pois bem, os dados mostram que a situação só se agrava. De janeiro a julho apenas, que só nos últimos 7 meses, 811 pessoas morreram em ações policiais, né, conforme foi divulgado hoje pelas redes de televisão, a Globo, né, o canal do regime de massacre, de golpe do povo, divulgou os dados, que é o segundo maior número desde 2007. Né? Isso, supostamente, apesar das restrições estabelecidas pelo STF, que, como a gente sabe, não vale de absolutamente nada. Né? É uma demonstração evidente que o massacre de Jacarezinho, longe de ser uma exceção, né, de ser um caso à parte, né, constitui-se na rotina, no modus operandi, né, da polícia no Rio de Janeiro e em todo o país. Né? Matam a população pobre, negra, trabalhadora, como se fossem insetos, né? E não acontece nada, não há nenhum tipo de punição. Né? Mostra aí a importância da luta pela extinção dessa máquina de guerra contra o povo, que é a polícia militar, e de todo o aparato repressivo, e também a luta pelo direito à autodefesa, pelo armamento da população, né, para garantir aí a sua própria segurança. Bom, agora sim, então, vamos de Expedito. Né? Hoje eu deixei para já anunciar ele, passar a palavra, já para ele já entrar falando, porque nós temos muito tema no nosso programa, e eu deixei um tema já de maior importância, né, para todo o país. São 12 milhões de pessoas, né, que se veem afetados por essa situação, e é também importante para o próprio companheiro Expedito, porque ele é servidor público há muitos anos e diretor do Sindicato dos Servidores Públicos do Distrito Federal. Bom, e a notícia é divulgada aí no site da CUT, nas redes sociais, que os servidores marcaram uma nova data de luta contra a PEC 32. Então, Expedito, boa noite e chegue chegando e comentando para a gente. Espero. É isso aí, companheiro Toninho. Boa noite a todos. Boa noite, companheiros aqui da audiência do nosso resumo do dia nessa sexta-feira. Como disse o companheiro Antônio Carlos aí, sem maiores delongas e usando aqui o jargão futebolístico, não é isso? Uma linguagem do jargão futebolístico, vamos entrando de sola, porque a resposta precisa ser contundente.
temos que estar preparados aí para o que vem pela frente. O governo acelerou aí a questão da tramitação da PEC 32, a PEC que privatiza o serviço público, retira direitos, ataca conquistas da categoria, e eles estão aí acelerando o processo, porque o governo está mergulhado numa crise muito grande e eles não querem perder a oportunidade e o espaço para perderem ainda mais apoio dentro do Congresso. Isso porque a pressão está aumentando muito, né? Não são apenas agora as lobbies que estão sendo feitos dentro do Congresso, ou recepção a parlamentares, no sentido de rejeitar a PEC 32. A categoria, né, está consciente e tem isso muito claro com ela. Somente através de uma pressão verdadeiramente de mobilização, de luta, de ocupação de rua e de greve e de cruzamento dos braços, ainda que isso seja no regime de serviço remoto, né? Isso, como muita gente ainda se encontra, mas você pode interromper o trabalho, mesmo que seja no regime online, digital, remoto, mas a pressão maior é no sentido de intensificar a luta presencial, a luta que os servidores públicos estão, nesse momento, discutindo para fazer das próximas semanas, aí, no dia 14 e no dia 16 deste mês, né, paralisações e atos de protesto no país inteiro contra a decisão já do relator da matéria, que é o deputado do DEM da Bahia, Arthur Maia, que mesmo diante de toda a pressão existente, tá certo, manteve os aspectos fundamentais da PEC 32 e está levando para o plenário, por se tratar de uma PEC que precisa de uma votação qualificada de 2/3, não é isso? Mas o bolsonarismo comprou o Congresso quase todo. Então, a única forma de você evitar que essa PEC 32 passe com todos os enormes prejuízos que vão causar, não só para o serviço público nacional, mas principalmente para os direitos e conquistas dos servidores, é ocupando as ruas. Não tem outra alternativa. Então, fica aqui o chamado nosso, né, da Corrente Nacional Sindical Servidores em Luta, que está aí publicando boletins, engajado aí no trabalho de mobilização, de fazer mais essa etapa de luta no dia 14 e 16 deste mês para obrigar o governo a retirar a PEC 32 e arquivar definitivamente. Ou seja, a tarefa dos servidores é enterrar a PEC 32, a PEC que privatiza o serviço público e ataca direitos e conquistas dos servidores. Devolvo para você, companheiro Toninho. Desculpa, deixei fechado aqui. Bom, eu aproveito para mandar aqui novas saudações para o pessoal que está aqui nos acompanhando, o companheiro Lúcio Souza, o Luiz Bergosa, lá do Rio Grande do Sul, o companheiro Caio Túlio, né, que é nosso apresentador aqui às quartas-feiras do nosso programa, a Nilza Ramos, né, que faz aqui uma denúncia. Os líderes sindicais de Araucária estão presos e servidor lá fora baleado. Bala de borracha, mas o rapaz ficou caído. Estão atirando a queima-roupa nos servidores. Manda para a gente aí, denúncia importante, né? Depois vamos até dar uma pesquisadinha aqui. Servidores de Araucária, mobilização, e está sendo aí reprimida. Denuncia aqui a companheira Nilza Ramos, que ela fala também o seguinte: agora, em frente da delegacia de Araucária, a polícia está baleando os servidores a queima-roupa, né? Então, se tiver, vamos ao longo do programa aqui dar mais notícias sobre essa. A política de repressão, né? Tem a ver aí. Bom, e a ofensiva, né? Queria destacar que a ofensiva é uma ofensiva de conjunto de toda a direita, não só do Bolsonaro, dos bolsonaristas, né? Mas é a ofensiva que unifica, né, todos os setores golpistas, porque se trata de atacar 12 milhões de trabalhadores, né, servidores públicos federais, estaduais, municipais,
né? E toda essa iniciativa conta com o apoio daqueles setores que fingem fazer a oposição ao governo Bolsonaro, né? Mas que, na realidade, pressionam o Bolsonaro para aprovar esse tipo de medida, né? Medida que é totalmente favorável aos interesses de todos os partidos da direita, né? De toda a burguesia golpista, que é para destruir aí os serviços públicos, privatizar tudo que for possível e simplesmente destruir e atacar o funcionalismo público. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Queria destacar aqui rapidamente que o Bolsonaro, como parte dessa política de devastação, né, contra os trabalhadores, anunciou aí, vetou, né, foi anunciado o veto da lei 14.199, ele vetou um artigo que suspendia até 31 de dezembro, até o final desse ano, a prova de vida presencial de aposentados e pensionistas do INSS. O objetivo era proteger os idosos, para não submetê-los aí a filas, né, em plena pandemia, né, a deslocamentos aí no transporte coletivo, etc, etc. Bom, no entanto, com o que foi aprovado, com o veto do Bolsonaro, né, fica suspensa aí a lei que estava vigorando, e a partir de agora a pessoa tem que comparecer ao banco onde recebe o pagamento para comprovar que está viva. Né? Isso na época da informática, no momento que você tem aí os bancos, quando interessa, né, fazem todo tipo de esquema, identificação digital, identificação até de, como é que se diz, de face, né? Quer dizer, tem todo tipo de mecanismo quando interessa. O objetivo aqui, é claro, né, é através desse tipo de medida, criando obstáculos para deixar de pagar aí os benefícios e pensões aí a dezenas de milhares de pessoas. É um cálculo criminoso, econômico, né, que a burguesia faz toda vez que quer estabelecer uma política aí de degradação, de cortes, né? Como tenta se impor nesse momento, como é o mesmo caso da PEC 32, né, que prevê, por exemplo, que os salários dos servidores públicos, diante de alegada crise financeira, podem até ser reduzidos em até 25%. Quer dizer, se passar uma coisa como essa, os servidores aí, além de ficar com salários congelados, como nós já estamos vivendo aí nos últimos anos, por vários anos consecutivos, né, a lei vai criar a possibilidade de que governos estaduais, municipais e até o governo federal estabeleçam até mesmo a redução do salário. É a mesma política criminosa, né, desse veto, né, estabelecido hoje o Bolsonaro, a lei impondo, né, a necessidade de prova de vida. Bom, vamos mudar de tema, mudar de assunto. Vou passar novamente para o companheiro Expedito para destacar aí um acontecimento importante, né? Um ativista político, um ativista do mundo das artes, né? O ator Sérgio Mambembe morreu aos 82 anos em São Paulo. Para falar um pouquinho de vocês sobre a vida, atividade militante do Sérgio, eu vou passar para o Expedito. Vai lá, Expedito. Opa, agora é você que está no mudo. É um registro muito triste, não é isso? O país acordou aí um pouco mais órfão aí de cultura, né? Morreu um dos ícones aí da dramaturgia brasileira, né? Sérgio Manberti estava internado, né? E teve aí problemas pulmonares e aos 82 anos nos deixou aí com um legado grande, né, gigantesco aí de atuação aí nos palcos, né, principalmente no teatro, mas fez televisão também, né, ou seja, esteve presente aí em todos os momentos mais importantes, né, da luta, né, política. Ele que foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, né, em 1980, junto lá com a velha guarda do PT, digamos assim, né? Lula e outros mais.
E ele teve, bom, e ele lutou com as armas que ele tinha. As armas que ele tinha era a arte, era a cultura, né? E ele fazia disso aí uma plataforma política para denunciar o regime político, né? Fundador do Partido dos Trabalhadores, como já foi dito aqui, e esteve presente aí, né? Atuando em muitas peças aí de teatro. Eu lembro que teve uma das peças mais famosas aí do Plínio Marcos, chamado Navalha na Carne, teve o Sérgio Manberti como um dos seus protagonistas, né? Então, é o seguinte, é um pouco aí, o país fica um pouco mais pobre do ponto de vista aí da cultura, ele que foi um batalhador, né? Ele fez da arte, da cultura o seu baluarte, né? Digamos assim, de luta, né? Em defesa aí de uma sociedade progressista, justa, igualitária, né? Militante do PT e militante dos palcos, né? Utilizou a cultura, utilizou a arte para denunciar o conjunto do regime político e defender um outro tipo de sociedade. Então fica aqui o registro, fica a solidariedade aqui do nosso programa, do Partido da Causa Operária, aqui do resumo do dia, né? Para que a gente passe a reverenciar a memória dele aqui agora através da sua obra, né? Através da sua luta, através da sua arte, através daquilo que ele dedicou à vida dele, que foi a política e a arte, né? Isso, ou seja, usou os instrumentos que ele tinha, a arte e a cultura, para defender uma sociedade completamente diferente dessa que a gente vivencia nesse momento aqui agora. Devolvo para você. Fica aqui a nossa solidariedade aos parentes, aos amigos, aos familiares desse grande ator, desse grande ícone da cultura nacional, Sérgio Manberti. Devolvo para você, companheiro Toninho. Ok. Bom, vamos entrar então com as nossas saudações aí ao Sérgio Manberti, aos companheiros familiares e a própria militância do PT. Ele que, inclusive, ocupou cargos aí no governo do PT e da Dilma, na Secretaria do Ministério da Cultura, né? Como parte da sua atividade militante, né? Não para simplesmente galgar posições, mas defendendo aí as posições que ele, pelas quais ele lutou aí ao longo da sua vida. Bom, vamos entrar então na pauta política, nos preparativos para o ato do dia 7 de setembro, né? Um dia que aparece aí no calendário como um dia que promete está promovendo aí toda uma tensão, né? E deve ser palco aí de manifestações importantes. Bom, por um lado, o Bolsonaro convocou aí uma demonstração de força, e, por outro lado, a esquerda, né, vai às ruas mais uma vez, né, já na quinto dia de mobilizações, desde o dia 29 de maio, quando, pela primeira vez, de maneira unificada, né, os setores da esquerda convocaram a sair às ruas pelo Fora Bolsonaro. Bom, mas vamos começar pelo lado da direita, né? Porque, diante do chamado aos atos, os setores da direita que se posicionam aí pela substituição do Bolsonaro, os defensores da chamada terceira via, né? Os partidos tradicionais do regime político, que controlam, né, alguns setores fundamentais do próprio regime, como é o caso do judiciário, onde é evidente que o STF, o TSE têm aí elementos ligados a esses partidos tradicionais da direita, partidos que têm uma importância decisiva no Congresso. Nada é aprovado no Congresso sem que eles estejam de acordo, quando se requer, aí, principalmente quando é necessário uma maioria qualificada. Veja-se, por exemplo, o Bolsonaro teve uma maioria de votos a favor do voto impresso, né? Mas não conseguiu transformá-lo em lei porque esse setor se posicionou de maneira contrária, defendendo aí, né, a situação tal como ela é hoje, sobre um controle praticamente exclusivo do judiciário, do TSE, dos órgãos ligados aí a essa direita. Pois bem, bom, depois de arregar totalmente para o Bolsonaro, né, essa direita cedeu aí a Avenida Paulista para o Bolsonaro desfilar fazendo campanha a favor do golpe.
Essa direita também recuou até no manifesto Água com Açúcar, que a FEBRABAN, Federação dos Bancos, e a Fiesp havia elaborado. Eles voltaram atrás, mas mostrando que essa guerra ainda vai longe, né? E com esses métodos, por ordem, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o Wellington Macedo, um blogueiro bolsonarista, né, foi preso nesta sexta-feira, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Ele foi preso em um hotel em Brasília, né, e ele é alvo de mandado de prisão junto com o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, né? Ele é investigado, o Macedo é investigado em um inquérito no Supremo Tribunal Federal que apura o financiamento de atos antidemocráticos. Então, veja só, faltando 3 dias para a realização de um novo chamado ato, entre aspas, ato antidemocrático, né? O Judiciário, né, através do Alexandre de Moraes, né, ligado aí totalmente ao PSDB, ele que foi secretário dos governos tucanos aqui em São Paulo, que foi ministro do Temer, né, e indicado por ele para a vaga no Supremo Tribunal Federal, mandou prender, né, um elemento que é claramente um ativista, né, da mobilização. Evidente, aqui também não há um processo que tenha transitado e julgado, não há condenação, há um inquérito em que há apuração, né, daquilo que supostamente, né, o tribunal considera irregular, né, particularmente o financiamento desses atos. Então, é muito evidente, é muito notório, né, que a direita, com vara curta, né, a direita que não se enfrenta com o Bolsonaro, né, não tem poder de mobilização, né, procura e continua fustigando o Bolsonaro, isso faltando apenas... bom, fez parte, é muito notória essa operação também, quando se intensificaram as denúncias relativas aí à família do Bolsonaro. Uma parte da esquerda se ilude como se isso aí fosse, né, estão pegando aí o Bolsonaro, o 01, o 02, a mulher do Bolsonaro, a ex, por corrupção. Evidentemente que esse tipo de guerra, né, é uma arma típica, né, das frações da burguesia, que se enfrentam aí, um acusando o outro de corrupto, e todos eles são, né, a corrupção é inerente aí ao funcionamento do regime democrático, mas é evidente que nós temos aqui uma operação de pressão. Então, hoje, o destaque foi aí a denúncia de que empresas da ex-mulher do Bolsonaro poderiam ter sido usadas para ocultar a rachadinha, né? Inclusive uma chefe do gabinete de Carlos Bolsonaro, né, que apareceram aí, surgiram denúncias, né, de que ela apareceram aí, inclusive, com um funcionário, né, um funcionário da própria ex-mulher do Bolsonaro, dizendo que 80% do salário dele, que ele recebia aí como funcionário legislativo, né, mas era funcionário pessoal da ex-mulher do Bolsonaro, e que 80% do salário dele era entregue primeiro para a própria ex-mulher do Bolsonaro e depois para o Queiroz, né? Quer dizer, estão requentando, reapresentando denúncias, mostrando aí que a guerra, né, entre as frações da burguesia ela está se intensificando com a aproximação do ato, com o agravamento da crise econômica. É bom lembrar que essa semana nós tivemos a divulgação de uma série de dados negativos, como é o caso do PIB do segundo trimestre, né, no qual houve uma redução, mais uma vez, do PIB, e o país colheu aí o 38º pior resultado na evolução do PIB, de um total de 48 países pesquisados, né? Toda uma campanha, né, muito evidente, de um setor que não quer derrubar o Bolsonaro, né? Aí muita gente cria a ilusão, agora vão pegar o Bolsonaro. Não, toda essa situação visa claramente pressionar o Bolsonaro para chegar a um acordo, por exemplo, né, para garantir aí a aprovação da PEC 32, para garantir
a confirmar aí a privatização dos Correios, dentre outras medidas que interessam a burguesia, e, ao mesmo tempo, né, para manter aí um regime de pressão e de desgaste eleitoral e político do Bolsonaro, que finalmente é isso que interessa. Né? Interessa a essa direita tentar aí abrir caminho para uma substituição do Bolsonaro, não por algo que seja melhor que o Bolsonaro, né, mas por alguém de maior confiança da própria direita, da burguesia, né, dos banqueiros e dos setores mais poderosos do grande capital. Bom, nós vamos falar mais sobre isso na nossa coluna, que nós vamos mostrar aqui hoje, mas eu vou passar para o Expedito, que tem um outro sintoma claro, né, de que a burguesia está agindo, esses setores mais poderosos da burguesia, vinculados aos setores mais poderosos do imperialismo, estão agindo aí contra as manifestações. Né? A embaixada dos Estados Unidos tomou posição, né? E a posição vazou, e que a gente sabe que quando acontece esse vazamento é porque há um interesse em divulgar. Né? O Expedito vai comentar para vocês o que a embaixada, o que o embaixador dos Estados Unidos recomendou para os cidadãos norte-americanos que vivem no Brasil. Com vocês, Pê. Pois é, companheiros. A embaixada norte-americana, né, isso, diante aí da proximidade aí da realização dos atos, agora no dia 7, tanto principalmente no que diz respeito aí, a alusão é clara aos atos aí convocados pelo Jair Bolsonaro, pelo presidente ilegítimo e fraudulento Bolsonaro. A embaixada dos Estados Unidos enviou um comunicado, né, aos cidadãos norte-americanos que vivem no Brasil, alertando e recomendando para que fiquem longe das manifestações, né, a favor do presidente aí Jair Bolsonaro. Eles avaliam que, né, o comunicado oficial fala em riscos de confrontos violentos entre grupos rivais, são grandes e tal. Ou seja, é essa campanha aí que vem sendo feita, né? E que, infelizmente, muita gente, os setores da direita, né, vem reproduzindo essa campanha também, né? Olha, temos que ter cuidado, são riscos de confronto, papapá e tal. Ou seja, numa clara tentativa aí, né? Isso aí tem o efeito de fazer com que muita gente que é do campo da esquerda fique também amedrontada, exatamente por essa campanha que vem sendo feita por gente que deveria estar fazendo exatamente o contrário, infundindo ânimo, coragem. Não, vamos lá para cima deles, pá e tal. Quanto mais formos para a rua, maior a possibilidade de sermos vitoriosos, de neutralizar o avanço da extrema-direita. Bom, mas se vê claramente, né, isso, uma preocupação aí do imperialismo, né, em, pelo menos assim, do ponto de vista da aparência, se descolar dessa imagem aí, desse estado de coisas que vem sendo provocado pela extrema-direita e por toda essa campanha que está sendo aí a divulgação e toda essa celeuma em torno dos atos do dia 7, todo esse burburinho em torno aí do dia 7. Então, a Embaixada Norte-Americana mandou esses alertas, principalmente para os atos de Brasília e em São Paulo, não é isso? Onde o bolsonarismo está aí cantando de galo, dizendo que vai colocar 1 milhão de pessoas lá na Avenida Paulista e tal, essa história toda. Bom, é um sinal claro aqui, não é isso? De que é assim, a embaixada tenta aí se descolar, não ter nenhum vínculo, não ter nenhuma aproximação. Essa justificativa aí de que há uma possibilidade de confrontos e tal, a gente tem que relativizar isso aí. Eles não estão querendo aí se colocar, né, numa linha de compromisso, digamos assim, mais direto com o Bolsonaro, mas a gente sabe que para o imperialismo, a candidatura de Jair Bolsonaro ela está colocada como uma das alternativas. A gente sabe disso aí. Mas eles estão querendo, nesse momento, meio que ficar aí distanciados e tal, para não ter esse vínculo direto, para ficar com a imagem colada. Por isso está
recomendando aos cidadãos norte-americanos que permaneçam aí longe das manifestações, tanto a de Brasília como a de São Paulo, que são as duas anunciadas aí com maior presença, é onde o Bolsonaro vai discursar também. Então, a situação é essa aqui. A própria embaixada norte-americana está fazendo essa recomendação. Volto aí para você, companheiro Antônio Carlos. Bom, é isso aí. Mais uma vez aqui agradecer aí a participação e a presença aí do pessoal no nosso chat, pedindo a vocês aí que mandem aí seus comentários e mandem também a sua contribuição. Nós precisamos muito da sua contribuição e você pode fazê-la de diversas maneiras, tornando-se membro do nosso canal, dando a sua contribuição regular ou, né? Você pode fazer as duas coisas, mandando também a sua contribuição instantânea aqui no nosso chat. Saudar aqui a presença da companheira Simone Souza, que mandou um recado aqui que amanhã às 19 horas tem TV Mulheres, aqui o programa do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, aqui na Causa Operária TV, e vocês estão convidados a assistir amanhã, 19 horas, aqui no canal, no YouTube. Né? Então, participe aí. Saudar o companheiro Bentílio Silva, que está também organizando aí amanhã as atividades lá em Brasília, né? Vai ter plenária, vai ter participação, e ele avisa aqui, o Café Bolchevique, diretamente de Brasília, todos os sábados, 9 horas da manhã, vão estar junto com o PCO neste ato do dia 7 em Brasília. Tá aí. Nossa saudação ao companheiro Bentílio. Saudar aqui e agradecer o Marlon Silva. Muito obrigado aí pelo superchat, companheiro Marlon. Né? E vocês convidando todo mundo aí a seguir o bom exemplo do Marlon e dos demais que já contribuíram aqui conosco nesse programa e contribuírem também, né, para fortalecer esse canal combativo, independente, revolucionário que é a Causa Operária TV, né, e o programa Resumo do Dia. Bom, vamos em frente, nós já estamos aí na meia hora final e vamos destacar agora justamente diante desses novos ataques, né, diante dessa pressão que vem sofrendo, o Bolsonaro aproveitou a situação para procurando se manter aí na ofensiva. Né? E no dia de hoje, em atividades, em cerimônia, lá em Tanhaçu, na Bahia, né? Vocês viram que ao longo dessa semana, e nós mostramos aqui, o Bolsonaro teve aí em vários estados, né, fazendo campanha, mobilizando para o dia 7, procurando criar aí fatos políticos. Bom, e não foi diferente, ele foi se reunir aí, principalmente em todos esses lugares, ele tem se encontrado aí com gente do agronegócio, né, os setores mais débeis da burguesia, dos negócios capitalistas no país, que apoiam o Bolsonaro, né, que foram os principais apoiadores aí da sua eleição e que são ainda um setor importante da sustentação do governo, da mesma maneira que ele fez também aí com essa semana, junto a setores dos reacionários, dos evangélicos e das instituições militares, que são os setores mais débeis, mais decompostos da sociedade, que formam aí a base social de apoio do Bolsonaro, né, que é uma base relativamente ampla, e ele procurou aí estender e ampliar essa campanha. Bom, e então no dia de hoje, lá em Itaiaçu, na Bahia, ele voltou a usar de um tom que a imprensa capitalista aí, procurou classificar como um tom ameaçador, e ele disse que as manifestações dos seus apoiadores no dia 7 de setembro serão um ultimato, né? E ele dirigiu esse ultimato aí, dizendo que se referia principalmente a 2 ministros do Supremo, das altas cortes do país, que foram entendidos aí como o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, ambos, e o Luiz Roberto Barroso, que além de ser do STF, é também o presidente do TSE, cargo que vai ser ocupado aí no próximo ano, justamente pelo Alexandre de Moraes. Bom, nas palavras do presidente ilegítimo, foram as seguintes: não podemos admitir que uma ou 2 pessoas, usando da força do poder, queiram dar outro rumo ao nosso país.
essas uma ou duas pessoas precisam entender o seu lugar. O recado de vocês nas ruas, na próxima terça-feira, será um ultimato para, para essas duas pessoas. Curvem-se à Constituição, respeitem a nossa liberdade e entendam que vocês dois estão no caminho errado, porque sempre há tempo de se redimir. Então, o Bolsonaro, no seu jeito que é peculiar, né, de um jeito embolado, confuso, mas se direcionando claramente aí contra os ministros do STF, né, apresentando que seria aí um Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não está só na conversa, né? Ao contrário de setores da esquerda que gostam muito de conversa, né, mas na hora de agir para defender seus interesses titubeiam, né, vacilam. O Bolsonaro, além de toda essa peregrinação aí junto aos setores reacionários que lhe apoiam, os bolsonaristas procuraram aí ao longo das últimas semanas instigar, né, as bases, organizar aí as igrejas, setores militares da PM, organizar caravanas, né, de várias regiões do país, né, para o ato do dia 7, mostrando aí uma iniciativa para defender os seus interesses, na medida em que a direita, né, pressiona Bolsonaro com seus métodos. Essa situação está mostrando claramente o seguinte, que a direita pressiona com esqueminha de denúncia de corrupção, que é o jeito mais típico da direita, né? Toda vez que um setor quer roubar o lugar de corrupto, no comando da corrupção do outro, né, passa a fazer denúncias, passa a expor o que seriam os crimes, né, os pecados, né, do outro setor para roubar o seu lugar. Bom, é o que está acontecendo agora, é visível, né, que a burguesia está, inclusive com um apoio aí, diante do que o companheiro Expedito apresentou, com a declaração pública, né, de ausência de apoio da embaixada, de apoio a essa ofensiva contra o Bolsonaro por parte da embaixada dos Estados Unidos, né, uma declaração de que o imperialismo está flertando aí com uma alternativa ao Bolsonaro, que obviamente não vai ser uma alternativa de esquerda, né, mas procurar aí a terceira via, que é construir uma alternativa golpista, né, de derrotar o Bolsonaro e principalmente derrotar a esquerda, né, por meio de uma candidatura da chamada Frente Ampla, da chamada Terceira Via, né? E o Bolsonaro está reagindo, mobilizando aí as suas tropas. O pessoal fala, é óbvio, ele está usando recursos públicos. É óbvio. Vai usar o quê? Né? Vai estar usando o nosso dinheiro, né? Está usando também recurso dos capitalistas que lhe apoiam, né? Para procurar aí muito mais, né? Aquilo que a burguesia procura apresentar, de que o Bolsonaro está indo para um golpe, o Bolsonaro está contra-atacando o golpe que a direita está procurando lhe impor nesse momento. É claro que se tiver oportunidade de golpe, né, o Bolsonaro e aqueles que lhe cercam não vão perder a oportunidade. Mas é fato que a crise está se agravando, né, e nós estamos vendo aí sinais claros da intensificação da divisão da burguesia. Bom, nós vamos em frente. Nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco da crise e da mobilização da esquerda. Mas antes, eu vou pedir ao companheiro Expedito para apresentar aí rapidamente os dados da Covid de hoje. Vamos lá. O país mantém uma média móvel alta ainda, não é isso? Nós estamos... A vacina avança a conta-gotas, né? Não sei nem se pode dizer que isso aí é avanço. Tá? O Brasil ainda continua muito aquém ainda de muitos países de economia ainda inferior e bem menos pujante do que a nossa, que é resultado dessa situação de caos absoluto que o país vive, né, no terreno sanitário, aí no terreno da saúde pública, né? Os óbitos dessa sexta-feira fizeram com que o país subisse para 582.753 mortos, com 20 milhões
854.471 casos de coronavírus, sempre lembrando que se tratam de números nada confiáveis, são números, inclusive, que são reconhecidos aí por organizações e instituições aí de credibilidade aí no campo da ciência, né? Isso de que o Brasil é um dos países em que os registros são muito subnotificados. Portanto, nós não devemos acreditar nesses números, a gente sempre fala isso aqui. A mortandade aí pela pandemia, pelo coronavírus, é muito maior do que os 580, o que já é um número verdadeiramente escandaloso, absurdo, né? E essas últimas 24 horas registrou 749 mortes, mas a gente chama a atenção para esse problema aí das variantes diversas aí, né, do vírus, né, que está fazendo devastações aí em estados importantes como Rio de Janeiro, por exemplo, onde o número de leitos já está muito acima da média de sustentação. Ou seja, sempre teve ruim lá no Rio de Janeiro, mas teve uma queda recente e, mais recentemente, o estado virou uma espécie de foco de disseminação da variante Delta, que é uma variante que é uma forma mais infecciosa, né? Muito mais infecciosa do que as antecessores aí. Então, fica aí o registro aqui, né? A imprensa tenta mostrar aí que tem aí uma queda nos números e tal, mas do ponto de vista aí geral, do ponto de vista do contexto geral, os números são muito altos mesmo, e isso revela que o país segue num rumo de absoluto descaso com relação ao problema do enfrentamento da pandemia e de oferecer um serviço público de qualidade, de saúde para a população. Isso em meio a uma reforma administrativa que querem aprofundar ainda mais a destruição do Estado e da capacidade e da infraestrutura do Estado para prestar um serviço de qualidade ao cidadão. Bom, volto aí para você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Mandar aqui reforçar aqui a nossa saudação ao pessoal que participa aqui no chat. Bom, sempre o pessoal falando aí, sempre entra aí carrapatos, vermes e outros insetos aí bolsonaristas, o que mostra aí a importância, a influência do nosso canal, né? E por isso a gente pede a você que contribua, né? Ajude a sustentar aí essa imprensa combativa. Se ela está incomodando a direita, isso aí só reforça, só mostra aí a sua importância, né? E por isso nós precisamos da sua contribuição. Bom, vamos ver agora o lado da esquerda. Só antes de falar da mobilização da esquerda, mais um aspecto que torna evidente, né, que a direita, né, a mesma direita que ataca, inclusive um setor da direita que ataca o Bolsonaro, né, continua aí ativa, procurando deixar abertas as possibilidades para um novo ataque contra o ex-presidente Lula. Bom, um juiz manteve em Brasília, né, a ação penal que investiga doações ao Instituto Lula. A defesa do ex-presidente pediu que o caso fosse remetido para a Justiça Federal em São Paulo. No entanto, a Justiça Federal em Brasília negou o pedido, né, para que a investigação sobre as doações da Odebrecht ao Instituto Lula fosse enviada para o julgamento em São Paulo. Nesse processo, o Ministério Público afirma que a Odebrecht teria repassado 4 milhões ao Instituto Lula, né? Obviamente que esse caso aí já foi esclarecido inúmeras vezes para a defesa, mas eu queria destacar, independente de qualquer definição, um dos problemas da impugnação, da anulação, das primeiras anulações dos processos levados adiante de maneira fraudulenta pelo Moro, era o fato da territorialidade, né? Do fato de que os processos foram feitos fora de local, né? Bom, nesse caso aqui,
Primeiro, tem imagem aí, né, da nossa. Essa imagem aí que a produção colocou para a gente é a sede do Instituto Lula. Então, para quem não conhece, o Instituto Lula fica no bairro do Ipiranga, né, próximo ali à região do Monumento do Ipiranga, aqui em São Paulo. E Ipiranga, São Paulo, não é da base territorial da Justiça Federal de Brasília, né? O próprio acusado, no caso aí, o réu, o ex-presidente Lula, também tem moradia fixa, né, reside em São Paulo. Evidentemente que deixar o caso em Brasília não tem nada a ver, né? Fica evidente, inclusive, que eles anularam lá as decisões arbitrárias, por exemplo, de levar o caso do triplex do Guarujá para Curitiba, né? Da mesma forma que o sítio de Atibaia, lá para Curitiba, para serem manipulados aí pelo juiz Sérgio Moro, que a situação aí se mantém, né? A defesa do Lula devidamente requereu, né, que o processo fosse trazido para São Paulo, e é evidente o que nós temos aí é a tentativa de estabelecer aí uma armação, né? Uma tentativa de deixar aí uma ameaça, né, que obviamente a direita está disposta a usar, né, para fazer valer seus interesses no processo que nós temos de luta política e até eleitoral que nós temos pela frente, que não vai ser um passeio, né, como muita gente procura fazer crer de maneira ilusória, né, mas vai ser uma verdadeira guerra dessa direita, mais uma vez, contra Lula e contra todo o povo brasileiro. Bom, mas vamos ao destaque aqui, muito importante, um tema importantíssimo do nosso programa, que é o fato de que ontem nós falávamos aí de havia atos confirmados em mais de 140 cidades. Agora à noite nós já estamos se aproximando das 200 cidades, né, com atos confirmados. No começo da tarde eram 160, divulgavam, e nós já estamos se aproximando, até amanhã, com certeza, nós vamos chegar aos 200 atos, né, confirmados de protesto por fora Bolsonaro em todas as regiões do país, né? E protestos que vão se conjugar aí com o grito dos excluídos, né? Uma mobilização tradicional de setores da esquerda feita já aí há mais de 2 décadas. Bom, eu vou passar para o companheiro Expedito para falar um pouquinho de como é que está aí a mobilização em Brasília e destacar aí também a importância, né, dessa mobilização em todo o país, né? 2 minutos para você comentar aí. E eu queria destacar o seguinte: nós não vamos apresentar a lista dos atos, né, para a gente. E eu faria um convite para você. Você que quer saber aonde vai ter ato, você pode consultar aqui no site do Diário Causa Operária. Nós estamos publicando todo dia aí a lista atualizada, né? E vamos fazer isso aí nas próximas horas. Vamos continuar divulgando em todos os programas aqui essas atualizações, mas vou passar para o Expedito para comentar um pouquinho a importante mobilização da esquerda e falar como é que estão as coisas em Brasília, né? Um dos atos, 2 atos principais, né? Onde, inclusive, pela manhã tem o ato com o Bolsonaro e o ato da esquerda em Brasília. Como é que é, Expedito? Então, muito importante o crescimento, a gente percebe isso a nível nacional, o crescimento da mobilização começou aí meio que timidamente, meio recuado, mas parece que a coisa ganhou aí um voo importante, né? Então, já estão sendo anunciados aí atos em mais de 190 cidades e me parece que a tendência é de crescimento. Devemos chegar aí com mais de 200 atos espalhados pelo país e também pelo exterior até o dia 7, né? Tem uma tendência de crescimento aí. É muito importante porque a extrema-direita está anunciando aí com um grande estardalhaço, digamos assim, a sua presença nas ruas e não pode haver, de maneira nenhuma, nesse momento aqui agora, nenhuma vacilação do setor de esquerda em colocar também milhares de trabalhadores, de populares, daqueles que estão sofrendo duramente o dia a dia aí desse castigo que o governo de extrema-direita e da direita também está impondo ao conjunto dos trabalhadores, ameaça de apagão,
inflação de alimentos, gasolina a R$ 7,00, gás de cozinha a R$ 120,00, é isso? Ou seja, motivos não faltam para se ocupar as ruas e impor uma derrota ao governo. Ou seja, tirar o governo que é o responsável pelo sofrimento do povo brasileiro nesse momento aqui agora. Portanto, as manifestações estão crescendo. Aqui no Distrito Federal, o ato será realizado na Torre de TV, fica aí por volta de 1 quilômetro, né, alguma coisa, talvez um pouco mais de distância da manifestação bolsonarista, e também há uma intensa agitação aqui na cidade, né, no sentido de divulgar o ato, no sentido de fazer, ou seja, de usar os instrumentos que temos aqui para que o ato seja um ato com uma presença massiva e bastante representativa. Há toda uma preparação aí, tem carros de som aí rodando na cidade, tem panfletagem na rodoviária. Nós mesmos aqui do PCO organizamos panfletagens durante a semana toda nos pontos de concentração popular, aqui no plano piloto. Realizamos atividades de colagem de cartazes, ou seja, tem uma campanha na rua, tá certo? Vamos ver qual é a reação da população. Nós esperamos aí um ato sem confronto, um ato sem né? Está sendo anunciado aí que vai ter confronto, não sei o que e tal. Não, vamos para as ruas, não vamos nos intimidar, tá certo? A extrema-direita, o que ela quer é isso aí, que fiquemos intimidados. Ela aposta na intimidação, mas isso não vai acontecer. Nós estamos realizando aqui uma grande mobilização e o ato está marcado para o período da manhã também, que é o mesmo horário do ato bolsonarista, ou seja, vai estar ocorrendo no mesmo horário. O ato da esquerda está marcado para as 9 horas da manhã na Torre de TV, que é um ponto central aqui de Brasília, de fácil acesso também. Né? Tem metrô perto, tem ônibus e tal, então nós esperamos uma grande manifestação aqui também da esquerda, né, do movimento popular aqui no Distrito Federal no dia 7. Vamos lá, Toninho. Ok. Eu reforço aí, durante a fala do Expedito, a nossa produção colocou aí várias imagens, cards, cartazes de atividades que acontecem nesse final de semana. Então, eu queria destacar muito aí a importância, né? Nesse sábado vão acontecer aí plenárias, né? Em todas as capitais, né? Plenárias convocadas aí pelo PCO, pelos comitês de luta, pelos companheiros do Bloco Vermelho, né? Tá aí, vocês estão vendo aí a imagem do convite aqui de São Paulo, né? A partir das 10 horas já acontece em todos os lugares, em todo o país, a plenária de organização, né? Na sequência, às 12 horas, a gente tem aí análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta. Em São Paulo, você pode assistir ao vivo, né? Você vem para a plenária e assiste aí ao vivo no auditório do Centro Cultural Benjamin Perret. Nos outros lugares, você se agrupa com os companheiros aí e vai ter aí telão, vai ter TV, vai ter o que for necessário para o pessoal poder assistir. Bom, e logo depois da análise, né, todo mundo já a mente alimentada com as ideias revolucionárias, com a análise marxista feita pelo companheiro Rui, vamos forrar o estômago, né, porque em todos os lugares vai haver aí, em São Paulo tem churrasco, né, tem lugar que eu sei que tem feijoada, acho que é o caso do Rio de Janeiro. Parece que em Brasília é uma galinhada, é isso, Expedito? Galinhada da melhor qualidade, meu amigo, no estilo mineiro e goiano. Aí, tá aí. Galinhada no estilo mineiro e goiano, lá em Brasília, né? Você adquire os convites, né? Então, vou pedir para a produção procurar aquela imagem da rifa, né? Que eu queria só mostrar uma coisa, eu queria fazer um apelo a todos vocês aqui, um convite, né? Não é nem um apelo, né? Que estão participando conosco do programa, que é o seguinte: vocês podem adquirir, né? Nós estamos aí na campanha financeira para sustentar a atividade de mobilização para os atos, está aí, ó. Então, nessa imagem aí, queria destacar o seguinte: nós resolvemos, os comitês de luta resolveram prorrogar a rifa por mais um mês, né? Considerando aí a importância da mobilização nesse momento, e porque por conta da pandemia teve aí mês que não teve sorteio. Então vão ser sorteados aí prêmios que não foram, não houve contemplação, né? Então, se você não contribuiu, mas se você quiser também,
você pode pegar esse Pix aí e mandar a sua contribuição para adquirir o convite para participar do almoço da confraternização. Se você quiser adquirir o convite de Brasília, pode mandar o convite nesse Pix aí e manda mensagem para o 61 papapá, tá aí o número do telefone, e você adquire o convite, né? E você vai receber, você recebe aí depois no seu zap a mensagem com o endereço, o local, tudo certinho para você participar. Se você quiser adquirir o convite aqui de São Paulo, né, você pode mandar também aí a sua contribuição, né? E a gente manda para você o convite, já coloca o seu nome na lista de qualquer lugar. Se você quiser participar do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Salvador, de Teresina, de qualquer lugar. Se você quiser participar presencialmente ou se você quiser contribuir apenas para reforçar a mobilização, tá certo? Isso aí é muito importante. Você pode comprar aí 10 convites, não tem problema. Colabore sem dó, né? Sem dó nem piedade. Você pode usar esse número do Pix aí, então, tanto para comprar a rifa, se você quiser comprar a rifa, para concorrer no final do mês de setembro, né, aos prêmios aí que não foram sorteados, da ação entre amigos dos comitês de luta, ou para adquirir o convite. Então, você faça a sua contribuição e mande a mensagem aí para o 61, que é o número do companheiro Expedito, né? Ou para o 11, que é o nosso número aqui, e você fala, quero participar presencialmente da galinhada, né, mineira Goiânia de Brasília, que olha aqui, se eu pudesse, se eu tivesse por aí, não perdi a oportunidade, que eu sei que o pessoal capricha, né? Mas se você quiser participar, você está próximo aqui de São Paulo, quer participar do churrasco, a mesma coisa. No Rio de Janeiro tem feijoada, manda aí, manda a sua contribuição e a gente encaminha para os companheiros do Rio, né, a sua colaboração, e isso aí reforça, porque os comitês eles agem de maneira unificada. Com isso aí nós estamos produzindo mais panfletos, mais faixas, carro de som, que o pessoal falou aqui no chat, que é importante, com certeza, né? Os comitês de luta, o Bloco Vermelho vai ter aí, a bateria Zumbi dos Palmares vai estar presente aí nesses eventos, no próximo dia 7, fazendo aí, não é barulho, é um batuque qualificado, né? Para animar aí a mobilização pelo Fora Bolsonaro. Bom, eu queria agradecer aqui, né? Tem novos superchats aqui, o Álvaro Faria, mandou aqui 2 superchats para contribuir com a gente e levantando aqui palavras de ordem para a gente, né, para essa mobilização. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, e Bolsonaro vai tomar todo mundo sabe, naquele lugar, né, a mensagem aqui do nosso companheiro Álvaro Faria. Muito obrigado aí pela contribuição, né, e nós precisamos que você continue aí, colabore com a gente, né, faça como o Álvaro Faria, como o Marlon, como desta vez eu consigo, sou eu, e tantos outros que contribuíram aqui com a gente, né? Ajude a sustentar a imprensa combativa, independente, revolucionária. Eu vou passar para o Expedito, para o último comentário dele, sobre a situação no Afeganistão, onde os talibãs enfrentam aí a última província dominada pela direita que colaborou com a invasão norte-americana. Spê, sua última palavrinha e aproveita para se despedir aí do nosso público. Então, os integrantes, né, os militantes do Talibã, o grupo que expulsou do país as forças de ocupação, o imperialismo, não é isso? Eles bateram em retirada de uma forma completamente desmoralizada e vergonhosa, e isso não foi pela ação isolada de alguns poucos homens de barba, de turbante, que estavam com fuzis na mão. Ninguém consegue fazer uma ação dessa envergadura se não for através de um amplo apoio popular, e o Talibã tem apoio popular no Afeganistão, e eles, nesse momento agora, estão aí enfrentando um foco aí de resistência, não é isso? Exatamente dos setores que colaboraram com o imperialismo durante os 20 anos de ocupação. Muito provavelmente, isso aí, né, eu acredito que em alguns dias, exatamente pelo grande apoio popular que, né, o movimento Talibã, o grupo, né, que expulsou o imperialismo e que
e que tem uma ampla simpatia junto aos setores da população, isso em quase todas as regiões do país, não é isso? Então, não me parece que seja nada aí muito difícil do Talibã debelar esse foco, essa resistência que ainda resta lá para que eles assumam o controle pleno do país depois da expulsão do imperialismo, depois da desocupação do país das forças imperialistas, tanto norte-americana como de outros exércitos que estavam lá presentes, como o exército britânico também, tinham outros exércitos europeus que estavam ali aliados do imperialismo, oprimindo o povo afegão. Então, essa é a única região das 34 províncias do Afeganistão que não foi, que ainda não havia sido conquistada, né? Então, os talibãs estão aí reconquistando aí o território e muito em breve a gente vai ver anunciar aqui a vitória do Talibã ainda sobre esse foco pequeno de resistência que tem em uma das 34 províncias do país, o que demonstra, né, e que refuta também a tese de muitos setores da esquerda que dizem que o grupo é fundamentalista, não tem apoio popular, que vive apenas do terror e da violência e da imposição do terror contra a população. Não é verdade isso aí. Um grupo que expulsa o imperialismo e que tem o controle sobre si de todo o país tem que ter um apoio popular, tem que estar apoiado numa verdadeira mobilização de massas que existe no país em defesa das fronteiras do país, em defesa da soberania do país, da integridade territorial do país e da autodeterminação do país. Então, muito em breve a gente vai ver anunciada aí a vitória do Talibã sobre essa província que ainda não foi conquistada das 34 do país. Volto para você, companheiro Toninho. Ok, para encerrar aqui o programa, agradecendo aí, já tem gente mandando aí o Pix, aí a produção já me informou aqui que já está chegando contribuições. Eu vou pedir aí para a produção repetir a imagem do Pix, só para o pessoal que não anotou o número, tá certo? Então, você manda a Angelina falou o seguinte, não precisa, a gente já coloca o seu nome para falar, estou indo com mais 5 amigos, com a família, manda o nome para a gente da contribuição, aonde você quiser participar, você pode escolher, né? Se você, inclusive, que estiver em Brasília, quiser vir para São Paulo, pegar um voo, pode vir também, mas pode ir aí em Brasília, né? Você pode ir em Salvador, lá na sede do CCBP, pode ir em Florianópolis, em Curitiba, no Rio Grande, vai ter atividade em todo o país. Então, você manda aí a sua contribuição, né? E manda uma mensagem para a gente aí no Zap, nesses números que aparecem aí, vale tanto para adquirir a rifa, como para adquirir também o convite para as atividades desse final de semana. Bom, nós vamos ficando por aqui. Tem um vídeo para o final, produção? Tem, né? Temos aí, para encerrar o programa, como a gente tem feito aqui rotineiramente, a nossa coluna de hoje, no programa Colunistas ao Vivo, que vai ao ar aqui todo dia, de segunda a sexta, às 12 horas, a gente falando dos atos, né, quem vai derrotar, quem vai derrubar Bolsonaro, né? Quem pode deter Bolsonaro, o tema da coluna. Você fica com a nossa coluna de hoje. Amanhã a gente se encontra, né, nas plenárias, para quem estiver presencialmente, se não, na análise política da semana com o companheiro Rui, e depois na confraternização. Olha, não perca, vale a pena. Venha participar das confraternizações, né, preparar aí a grande luta do dia 7 com o Bloco Vermelho. Bom final de semana a todos, um abraço aí, companheiro Expedito, nosso companheiro Gabriel na produção, e a gente volta no domingo com o resumo da semana. Forte abraço. Um abraço a todos, boa noite, tudo de bom. Bom fim de semana. Aproxima-se o 7 de setembro e, por todos os lados, vêm-se os preparativos para as manifestações convocadas para essa data. Por um lado, temos a horda bolsonarista que procura mobilizar as suas tropas, realizando encontros com empresários, principalmente do setor rural e setores mais débeis do capitalismo, mobilizando setores conservadores das igrejas evangélicas e, principalmente, das Forças Armadas e dos órgãos de repressão, como a Polícia Militar. Em todo o país, essa direita organiza caravanas para realizar uma grande demonstração de força no próximo dia 7 de setembro.
Muito mais do que uma anunciada preparativo para um golpe, trata-se justamente de um contra-ataque, da tentativa de mostrar força diante da investida que os setores bolsonaristas sofreram diante dos setores mais reacionários e mais poderosos da burguesia golpista, que nas últimas semanas, nos últimos meses, adotaram um conjunto de medidas para tentar controlar Bolsonaro e, de modo algum, derrubá-lo. É o caso, por exemplo, das prisões do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, partido que oferecia filiação a Bolsonaro, e do cantor e ex-deputado Sérgio Reis, dentre vários outros ataques, muitos deles feitos por cima da lei. Por exemplo, sem o devido processo legal, prisões sem condenações, com os quais os aparatos burocráticos do regime golpista e das suas instituições mais reacionárias, como é o caso do judiciário, controlados pela direita golpista, procuram pressionar Bolsonaro. Essa direita, então, bolsonarista, organiza caravanas, colocam outdoor em todo o país, inclusive com símbolo da PM, como esse colocado em Minas Gerais, convocando uma mobilização de apoio a Bolsonaro e até mesmo a sua política de ameaçar com o golpe militar. Diante dessa política, os setores da direita golpista, como a FEBRABAN, a poderosa Federação dos Bancos, ou a Fiesp, recuaram de, inclusive, lançar um manifesto com leves críticas ao governo Bolsonaro, e viu-se também em São Paulo que o chefe de toda essa operação política, o chefe político da chamada Terceira Via, da Frente Ampla Golpista, o governador de São Paulo, João Dória, entregou a Avenida Paulista para a manifestação de Bolsonaro e de sua horda direitista. Cedeu a Paulista para que Bolsonaro desfile fazendo campanha do golpe, ao mesmo tempo e que tentou impedir que a esquerda realizasse as suas manifestações. É evidente que essa direita, que se disfarça de centro, não é um obstáculo à ofensiva